Fala pessoal, como vão vocês? O vídeo de hoje é o nosso segundo vídeo da série de estruturas de dados e algoritmos. E aqui a gente vai abordar o que é Big O Notation, né? O que é análise assintótica de algoritmos. É um termo que tem origem da matemática, e eu trouxe aqui a descrição da Wikipedia, né? Que é uma forma de descrever o comportamento limitante de uma função quanto ao argumento, quando o argumento dessa função esteja um valor específico ou para o infinito. E se esse é o primeiro contato de vocês com Big O Notation, talvez pareça um pouco grego, assim, né? Um pouco complicado, mas eu garanto que se vocês verem o vídeo até o final, vocês vão entender o que essa descrição da Wikipedia quer dizer. Qualquer pessoa que trabalha com desenvolvimento de software, tendo uma certa experiência, ela consegue resolver um problema. O que vai diferenciar a solução de uma pessoa mais experiente de uma pessoa menos experiente, especificamente se a pessoa mais experiente tem noção de notação Big O, né? Quão escalável é aquela solução. Então, se a pessoa que tem noção do que é Big O e é um pouco mais experiente, a solução dessa pessoa, ela tende a ser mais escalável do que a solução de uma pessoa que não tem tanta experiência assim e nunca ouviu falar do que é Big O, né? Então, Big O Notation nos ajuda a dizer quão boa foi a solução de um problema relacionado a algoritmos, né? Quão bom foi a solução de um programa, assim, quão bom é a solução, quão bom é aquele programa, principalmente tocante à escalabilidade. Então, o Big O nos ajuda a dizer quão boa foi a solução criada por essa pessoa que criou o programa, né? Se aquele programa é escalável ou não. E como é que eu meço, né? Se o meu programa ele é escalável ou não, se ele tem uma boa complexidade ou uma má complexidade, né? A notação Big O nos ajuda a medir isso. Big O Notation nada mais é do que uma forma de eu mensurar a complexidade do algoritmo ao tempo de execução dele e ao espaço, que nada mais é do que a memória utilizada por um programa, né? Utilizado para executar o algoritmo, né? Então, no vídeo de hoje a gente vai abordar principalmente a complexidade de Big O relacionada ao tempo de execução de algoritmo e em vídeos futuros eu vou abordar em relação ao espaço, a memória utilizada por um programa. Aqui eu trago um gráfico que explica diversos casos de notação Big O, né? E eu vou abordar cada um agora com vocês. A gente tem os casos em vermelho aqui, que são os piores casos. No caso, O de n fatorial, O de 2 elevado a n e O de n ao quadrado são casos horríveis, assim, são algoritmos que não escalam bem. E eu vou já trazer alguns exemplos de O de n ao quadrado, para entender melhor, para vocês entenderem melhor o que é isso. Aqui em laranja, a gente tem O n log de n, que é um caso específico assim que a gente vai ter noção mais lá para frente nessa nossa série. E eu não vou abordar muito aqui, mas é um caso um pouco melhor do que os em vermelho, né? Mas também não é muito bom assim. Já em amarelo, a gente tem O de n, que são algoritmos que têm um tempo de execução bom, assim, né? Uma notação Big O boa, uma classificação Big O boa, em comparação com os em laranja e os em vermelho. E no vídeo de hoje eu vou abordar um exemplo desse com vocês e vocês vão entender por que esse tipo é chamado de complexidade linear. Já o O de log de n ou O de 1 são os melhores casos, são os casos que a gente mais procura, sim, em ciência da computação, quando a gente cria um programa, né? Mas nem sempre é possível. Mas são os casos que escalam melhor, né? Que o programa escala melhor. E no vídeo de hoje eu vou trazer um exemplo de O de 1, que é tempo constante, O de n, que é tempo linear, e O de n ao quadrado, que tem a complexidade quadrática. Então, vamos abordar esses exemplos agora. O primeiro exemplo, que é de tempo constante, eu tenho aqui uma função que ela pega o primeiro, ela recebe um array, né? E pega o primeiro elemento desse array e retorna esse primeiro elemento. Então, se eu tenho um array aqui de números de 1 a 10, essa minha função, obviamente, vai retornar o valor 1. E se eu vier aqui no Visual Studio Code, eu criei já esses programinhas aqui e eu calculo o tempo de execução para cada caso. Então, a gente vai entender por que O de 1 a gente chama de tempo constante. Então está aqui o meu algoritmo, né? Ele retorna o primeiro elemento de um array. E eu vou medir o tempo de execução gasto para eu executar essa função bem aqui, né? E vou printar na tela o tempo gasto por essa função. Então vamos inicialmente criar uma lista aqui com números de 0 a 999, né? Uma lista com 1000 números. E vamos ver quanto tempo leva para o meu programa resolver esse problema, né? Esse algoritmo. Então eu vou aqui Python O de n, O de 1 no caso. E esse meu programa demorou 0,00 segundos para processar esse programa, né? Para processar
para pegar o primeiro elemento da lista, né, e retornar esse primeiro elemento da lista. Já se eu passar uma lista com 10 milhões de elementos, com 10 milhões de números, vamos ver aqui o tempo gasto. Nesse nosso caso também foi 0 segundos, então isso quer dizer que, independente do tamanho do array que eu passo para essa minha função, né, o tempo de execução dela vai ser sempre constante. Eu trouxe aqui, eu também plotei aqui um gráfico com o caso odd1, o odd_n e o odd_n ao quadrado. E aqui a gente vê, se o meu array tiver o tamanho de 1000, o tempo de execução é 0, se tiver 10.000, o tempo de execução é 0, e qualquer tempo que eu coloque aqui, o tempo de execução vai ser 0, porque essa função tem tempo de execução constante. Então eu plotei aqui no gráfico também, né, a gente vê que tem uma reta aqui constante, então o tempo vai ser sempre o mesmo. Já no caso de odd_n, que tem a complexidade linear, vamos ver aqui um exemplo. Eu tenho uma função que recebe um array, e para cada elemento desse array, eu vou iterar, né, pelo array, eu vou adicionar o número 10 para esse elemento. Então, se eu tenho um array que vai do número de 0 a 10, essa minha função vai somar 10 para cada número do array e retornar esse array com os números 10 somados, né? Então, vai retornar 10, 11, 12 até 20. Então, aqui a gente já vê um padrão, né? No caso de odd_n, eu tenho aqui um laço, eu tenho um loop, que podia ser um for loop, podia ser um while loop, mas eu tenho um loop que eu estou iterando sobre um container, um array, uma lista, tanto faz. E a gente vai já entender porque a complexidade aqui é linear. Vindo aqui para o exemplo de odd_n, a gente tem o nosso algoritmo, que está aqui iterando, né, pelo array e está adicionando 10 para cada elemento do array e retornando esse array, né? Então, eu criei aqui 4 list comprehensions, né, que tem listas com números, tamanhos, né, que variam de 1 milhão a 5 milhões, 10 milhões e 20 milhões de números. Então, vamos rodar aqui para o primeiro caso. Eu vou criar uma lista com 1 milhão de números. Python odd_n.py. Então, para uma lista com 1 milhão de números, esse meu algoritmo está levando 0,08 segundos. Vamos ver agora para 5 milhões de números. 0,42 segundos. Para 10 milhões de números, 0,77 segundos. E para 20 milhões de números, 1,7 segundos. E o que isso quer dizer, né? Eu também plotei um gráfico. Antes de gravar o vídeo, né, eu fiz esses testes. E vi aqui que para 1 milhão o tempo era 0,1, para 5 milhões 0,54, para 10 milhões 1,04 e para 20 milhões 2,37. E plotei no gráfico, né, a gente vê que aqui é uma reta. É uma reta linear, assim, né? Tende a ter um comportamento de uma execução linear. Se eu estou crescendo o meu array, o meu tempo de execução ele tende a crescer na mesma proporção. Isso da matemática, né? Se eu tenho um array de 1000 elementos, o tempo de execução vai ser x. Se eu tenho um array de 2000 elementos, o tempo de execução tende a ser 2x. É um tempo linear. Então, eu consigo tentar traçar uma reta aqui, a gente vai ver que praticamente tende a uma reta mesmo. Então, isso explica porque odd_n a gente chama de complexidade linear. Ele tem comportamento proporcional, assim, né? Se eu estou crescendo o tamanho do meu array, o tempo de execução vai crescer na mesma proporção. E agora, ao pior caso desses 3 exemplos, né, que eu vou trazer para vocês, a gente vai falar sobre a complexidade quadrática, que é exponencial, né? Então eu vou ter aqui uma função que vai printar pares de 2 arrays. Então eu vou receber 2 arrays dentro dessa função e vou iterar sobre o primeiro array. E dentro dessa primeira iteração eu vou iterar de novo dentro do segundo array. Então eu tenho um for loop aninhado aqui, né? Eu tenho um nested loop aqui. Então eu estou pegando aqui, por exemplo, 0, 1, 2 e 3 esse array e o outro array é 4, 5, 6 e 7. Eu vou iterar pelos 2 arrays, né, para combinar os números, combinar os pares e printar na tela isso. Eu tenho aqui a mesma função, né, que vai printar os pares, né, e eu trouxe alguns diferentes tipos de casos, né. Eu vou criar listas com 100 elementos, com 150 elementos, com 200 elementos, 250, 300 e 1000 elementos. E vamos ver a diferença entre cada caso, né. Então, o mesmo esquema de antes, né, eu vou medir o tempo de execução entre cada lista, né, entre cada processamento, no caso. E vamos ver agora com 100 elementos, né, duas listas com 100 elementos, qual o tempo gasto.
com 100 elementos demorou 0,10 segundos. Então eu vou anotar aqui 0,10 segundos. E vamos para o próximo caso. 150. 150 foi 1,26 segundos. Vamos agora para 200. 200 foi 2,13 segundos. 250 agora. 3,52 segundos. E eu vou parar aqui porque eu já plotei o gráfico e a gente vai ver a diferença agora. 3,52 segundos. Agora não está muito claro, né, qual a diferença entre um e outro, mas no gráfico vai dar para entender. Eu trouxe aqui o exemplo agora, né? Eu rodei para 100, 150, 200, 250, 300, 500 e 1000. E a gente vê a discrepância aqui, né? Entre 100 foi 0,1 e quando foi 1000 foi 75 segundos. Então a gente nota aqui, quem lembra lá da matemática, né? Uma função exponencial ela tende a ter esse comportamento aqui. Ela vai subindo de uma forma não linear. Então isso explica porque esse caso de Big O, né? A gente chama de complexidade, nesse caso aqui, quadrática, exponencial. Porque à medida que eu vou incrementando o tamanho do meu array, o tempo de execução ele não vai crescendo na mesma proporção, ele vai crescendo numa proporção exponencial. Não vai ser, se eu dobro o tamanho do meu array, o tempo de execução vai ser o dobro, vai ser o tamanho do array ao quadrado, no caso, né? Uma função, uma complexidade quadrática. Então, por isso explica por que esse gráfico ele tende a ter um comportamento exponencial. Porque O de n ao quadrado é uma notação que explica um comportamento exponencial. E aqui, só revisitando, né, eu acredito que depois desses exemplos ficou mais claro entender por que o O de 1 está em verde, né, é um bom caso, por que o O de n é um caso um pouco pior do que o verde, mas ainda é bom, e por que o O de n ao quadrado é o pior caso, porque a gente voltando lá nos gráficos, a gente vê, né, aqui o tempo de execução no O de 1 não muda, independente do tamanho do meu array, vai ser sempre o mesmo tempo. Para o O de n, vai mudando, né, mas vai mudando na mesma proporção. E o O de n ao quadrado ele muda de uma forma exponencial, ou seja, isso explica porque um O de n ao quadrado não escala bem. E com essa relação, né, entre Big O e estruturas de dados? Por que o nome dessa série, né, é Algoritmos e Estruturas de Dados? Aqui eu trago um gráfico, né, que explica. A gente tem diferentes tipos de estruturas de dados, um array básico, um array dinâmico, uma lista ligada, uma dupla lista ligada, né, um hash table e tal, e a gente vê que dependendo da operação que eu quero realizar naquela estrutura de dados, a Big O Notation vai ser verde, vai ser boa, vai ser vermelho ruim. O amarelo, que é intermediário, né? Então, se eu quiser, sei lá, hash table no Python são os dicionários, né? Se eu quiser buscar um valor dentro do meu dicionário, o tempo de execução é excelente, é o de 1. Por que isso? A gente vai entender quando falar sobre hash tables. Mas, no caso, aqui é o caso médio, né? Tem o pior caso. Eu vou explicar isso também mais à frente, em próximos vídeos, mas aqui é só para vocês terem uma palhinha por que o nome desse curso é Algoritmos e Estruturas de Dados. A gente vai relacionar essa medição, né, da Big O Notation, né, da complexidade assintótica dos algoritmos, com as estruturas de dados que a gente vai ver à medida dos próximos, a partir dos próximos vídeos. E como é que começa, né, o Big O? Como é que eu sei que aquele Big O ali é n, aquele é log de n, aquele é n exponencial, é n fatorial? E os outros casos, né? Os outros casos que estão lá no gráfico eu não falei. Eu falei só de 3 casos, né? E a complexidade no espaço também. A gente vai ver isso em próximos vídeos, né? Então serão cenas dos próximos capítulos. E finalmente, né, a gente acaba aqui esse nosso vídeo, nessa introdução à Big O Notation. Eu espero que tenha ficado mais claro porque aquela definição da Wikipedia é daquele jeito, porque que explica aquilo ali, né? O que é O de n, o que é O de n ao quadrado, o que é O de 1, né? E nos próximos vídeos a gente vai começar a falar sobre estruturas de dados e abordar e também vamos aprender a medir, né, como é que a gente entende, né? Ah, isso aqui é O de n, por que isso aqui é O de n? Por que aqui é O de n ao quadrado? A gente vai ver isso nos próximos vídeos. Então, convido vocês a se inscreverem no canal, né, a darem uma curtida aí no vídeo, se vocês tiverem gostado desse conteúdo. Deixar algum comentário, alguma sugestão se vocês tiverem. E a gente se vê no próximo vídeo. Valeu, pessoal!